Bom dia, eu sou Laís Emília, discente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNEB Campus 8. Venho apresentar o Filoquinorrinca, composta pela equipe Félix, Gabriela, eu, Laís, Patrícia, Sinara e Thaís, da disciplina de Biologia dos Invertebrados 1, ministrado pela professora doutora Ilka Soares. Vamos abordar as principais características, as características gerais do filo, a parede do corpo, alimentação e digestão, sistema nervoso, eversão da invaginação e locomoção, sistema excretor, reprodução e um breve resumo sistemático do Filoquinorrinca. Esses animais foram descobertos em 1841 na costa norte da França e eles vivem nos espaços intersticiais da areia, da lama marinha. Também podem ser encontrados fixados em suportes de algas, ectopróctos, hidroides ou esponjas. O nome quinorrinca significa focinho móvel devido à capacidade de retração e protração da cabeça. Então, eles podem retrair a cabeça adentro do seu corpo, que vão servir para inúmeras funções. Antigamente conhecido como equinodérida, que significa pescoço espinhoso devido a esses espinhos chamados de escálides. São triploblastos, possuem os 3 folhetos embrionários, blastocelomados, então eles possuem um falso celoma, possuem assimetria bilateral, então se esses animais forem realizados um corte ao meio, eles vão originar partes iguais. Foram descritas cerca de 200 espécies de animais marinhos. Podem crescer até 1 milímetro de comprimento, então são animais bem pequenos. Possuem um corpo achatado ventralmente, então como vocês podem observar, a parte ventral é achatada e a parte dorsal arqueada. Possuem um sistema digestivo completo, possui boca na parte anterior e na parte posterior o ânus, localizado no último segmento. Lembrando também que esses animais, eles possuem um sistema circulatório e respiratório ausentes. O transporte interno são realizados através do fluido da blastocele, pela movimentação do corpo, e a respiração através de difusão. Nos machos, são encontrados tubos adesivos na superfície ventral, no 4º segmento, e em algumas espécies também são encontrados nas fêmeas, não só nos machos. E apesar de ser desconhecida essa função, provavelmente essas funções dos tubos adesivos é para a fixação ao substrato ou para que o macho esteja fixado à fêmea na hora da reprodução. Uma característica distintiva desse filo, que difere ele dos outros, é que eles possuem o corpo revestido por uma cutícula quitinosa, dividida em segmentos, cabeça, colo, ou também chamado de pescoço e tronco. A cabeça, no 1º segmento, o colo no 2º segmento e o tronco ao longo de todo o corpo, composto por 11 segmentos. Parede do corpo desse animal. Aqui temos um corte transversal, onde estão a cutícula quitinosa nessa parte mais externa, essa fina camada, uma epiderme não ciliada nessa parte mais interna, onde possui esses pontos pretos. E dentro dessa epiderme são encontrados elementos do sistema nervoso. Mais internamente, são encontrados músculos intersegmentais, transversais, dorsolaterais e ventrolaterais. Também são encontrados bandas de músculos longitudinais anteriores, que vão servir de retratores da cabeça. E também são encontrados músculos dorsoventrais, que vão criar um aumento da pressão hidrostática, fazendo com que esse animal tenha a capacidade de protrair a cabeça. Alimentação e digestão. Os quinorríncos, eles alimentam-se de diatomáceas ou materiais orgânicos finos, devido ao seu pequeno tamanho, e possuem um sistema digestivo completo, com boca
na parte anterior e ânus na parte posterior. Esses animais, eles provavelmente são considerados comedores de depósito devido ao seu modo de vida. Eles ingerem o substrato e digerem a matéria orgânica. Então, como se inicia essa alimentação? A boca está localizada na superfície do cone bucal e ao redor da boca são localizados esses estiletes orais, que vão auxiliar na ingestão do alimento. Quando o alimento passar pela boca, vão ser direcionados à faringe, que é sugadora, então ela vai auxiliar na ingestão desse alimento. Depois vai passar pelo esôfago, que é um esôfago curto, e logo se junta ao intestino médio, tubular. Após esse intestino médio tubular, vai ser lançado o alimento para um intestino posterior curto, para depois serem lançados para o meio externo através do ânus. O sistema nervoso desses animais são bem simples, possuem um anel nervoso ganglionar na parte inferior ao redor da faringe, e a partir desse anel surge um cordão nervoso meio ventral, que temos ele nesse corte transversal, cordão nervoso ventral, e uma série de gânglios, de 10 gânglios, são pareados esse cordão, né, que interligam toda a superfície do corpo. E também possuem órgãos sensoriais, que consistem nos escalídeos, né, nesses espinhos, que vão ser receptores ciliares e vão possuir cerdas sensoriais. E em algumas espécies são encontrados ocelos anteriores de estrutura comum, que são um tipo de olho primitivo, encontrados em algumas espécies. Eversão da invaginação e locomoção. Bom, para que esse animal tenha capacidade de locomoção, e movimentação, eles possuem um esqueleto hidrostático, que vão auxiliar na retração da cabeça, na protração, e também possuem os músculos circulares e longitudinais correlacionados com os segmentos. E então esses músculos, né, eles estão correlacionados com as placas cuticulares, que são articulados entre cada segmento, que vão ajudar esses animais a retrair e protrair a cabeça. E também a realizar torções e enrolamentos. Então aqui nessa imagem está ilustrando a movimentação ao protrair e retrair a cabeça. Então, à medida que os espinhos são impulsionados para frente, eles podem se ancorar, e quando eles se ancoram, o corpo do animal é puxado para frente. Então, nessa imagem já mostra o corpo impulsionado para frente. E à medida que eles vão para frente, se os espinhos estiverem desancorados, eles vão se distender para trás, as escálides. Então, aqui, quando ele já está impulsionado e desancorado as escálides, ele permanece parado. Quando ele vai retrair a cabeça, as escálides vão formar um tipo de fechamento dessa cabeça. As escálides, juntamente com estruturas chamadas plácides, que vão atuar como um aparato de fechamento, que estão localizados no colo, as plácides. Aqui temos um vídeo mostrando um pouco da locomoção desses animais, como eles realizam torções, enrolamentos e movimentos em geral, né? Como o esqueleto hidrostático e os músculos vão atuar nessa movimentação. À medida que os músculos posteriores, circulares e longitudinais, que esses músculos são contraídos, a pressão hidrostática gerada nesse local vai impulsionar a parte anterior, tá vendo? Vou voltar aqui nesse vídeo para vocês verem novamente. À medida que uma parte posterior se contrai, o aumento da pressão hidrostática vai fazer com que ele protraia a cabeça, que ele realize a eversão da cabeça. À medida que everte, as escálides são distendidas, desprendem-se para trás, né? E quando ele retrai a cabeça, as escálides se fecham como proteção ao redor da cabeça. Então é bem interessante essa movimentação. No sistema excretor,
Eles possuem um par de protonefrídeos localizados na superfície lateral do 11º segmento. Também terão arranjos tubulares chamados nefridioductos, onde vão impulsionar os resíduos para o lado externo, né, através dos nefridióporos, os poros dos nefrídeos. Aqui temos localizado o par de nefrídeos, né, nessa imagem de corte transversal, os nefrídeos. Então é bem simples a fisiologia. A osmorregulação também não foi estudada, mas foi visto que esses animais podem viver em alta salinidade ou também em baixa, então a osmorregulação provavelmente é bem interessante. Esses animais, né, na reprodução, eles são dioicos, possuem sexos separados, possuem um par de ovários ou um par de testículos e 2 gonóporos. São encontrados também 2 a 3 espinhos ou espículas penianos nos machos, localizados na extremidade de cada ducto espermático. Não há observação de cópula, mas provavelmente os pesquisadores acreditam que a fertilização é interna. O macho vai depositar os seus espermas no receptáculo feminino. A fertilização, o desenvolvimento é direto, né? O jovem ele vai possuir menos segmentos e arranjos espinhosos, um pouco diferente do que os adultos. Eles também podem realizar mudas, ou seja, a troca de cutícula, que ocorrem durante essa transição para a fase adulta. Eles vão passar por até cerca de 6 estágios de desenvolvimento até chegar a essa fase de maturação. E alguns pesquisadores também descreveram que os adultos também podem realizar essa muda. Aqui temos um sistema reprodutor feminino, né, ilustrado. Cada oviducto ele tem um divertículo que se abre para um receptáculo seminal, antes de terminar num gonóporo. Aqui temos o ovo em desenvolvimento. Né? As gônadas femininas, elas incluem células germinativas, né, e nutritivas, que vão produzir um vitelo para esses ovos. E aqui são localizados o ovário, o ovo em desenvolvimento, o receptáculo onde os machos vão depositar o esperma. Então é basicamente essa a reprodução. Aqui temos um breve resumo sistemático do filo, onde trouxemos 2 classes, que é a classe ciclorrágida, onde eles vão possuir 14 a 16 placas de fechamento na região do colo da maioria das espécies. Vão possuir o tronco espinhoso e circular a triangular. Quando feito um corte transversal, podemos observar que eles possuem formato circular e também algumas espécies triangular. São comuns na lama marinha e nas areias subtidais. Também temos a classe alomalorrágida, que são relativamente pequenos também, cerca de 1 milímetro. Possuem um pouco menos, né? Possuem 6 a 8 placas de fechamento na região do colo ou pescoço. Possuem o tronco com alguns espinhos e distintamente triangular, em corte transversal, então vai depender da espécie, que terá esse formato triangular ou circular. E também são comuns na lama marinha. Essas são as nossas referências, né, dos invertebrados do livro do Barnes. Temos também os invertebrados do Brusca e Brusca, terceira edição. Esse livro do Barnes é um pouco mais antigo. Esse do Brusca é a terceira edição. E temos também um livro que tivemos referência, Princípios Integrados de Zoologia, do Hickman, que é um pouco mais atual, 16ª edição. Então, para quem quiser saber mais sobre o filo, estão as referências. E obrigada.